A mansão de Ricardo se erguia imponente no alto da colina, cercada por jardins bem cuidados que, apesar de sua beleza, não conseguiriam esconder a solidão que permeava o ambiente. O sol da tarde filtrava-se através das janelas amplas, lançando feixes de luz sobre os móveis luxuosos, mas o brilho não era suficiente para iluminar o vazio que preenchia o coração de Ricardo. Ele caminhava pelo corredor, observando os retratos de sua família, todos sorridentes e cheios de vida. Uma vida que parecia ter desaparecido com o tempo. A única companhia que lhe restava era sua mãe, Dona Flora, que, em seu estado debilitado, passava a maior parte do dia em um sofá, envolta em cobertores, quase como uma sombra do que fora um dia. Ricardo interrompeu seus pensamentos ao ouvir um suspiro pesado vindo do cômodo onde Dona Flora repousava. Ele se dirigiu até lá, encontrando-a com os olhos semicerrados, a expressão distante, como se estivesse em um mundo à parte. Mãe, ele chamou suavemente, inclinando-se para beijar sua testa. Como você está se sentindo hoje? Ela abriu os olhos devagar, e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto cansado. Ah, meu filho, só estou cansada, respondeu com um fio de voz, a fraqueza evidente em suas palavras. Você não precisa se preocupar comigo. Mas Ricardo se preocupava. Ele sabia que a saúde dela se deteriorava dia após dia, e que ele não podia fazer muito além de estar presente. Desde que seu pai falecera, ele se tornará o pilar da família, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria felicidade. Eu preparei um chá. Posso trazer para você? Perguntou, tentando trazer um pouco de conforto àquela rotina monótona. Sim, por favor, ela respondeu, fechando os olhos novamente, como se estivesse se entregando ao conforto da sonolência. Ricardo se afastou, seu olhar se perdendo na imensidão da mansão. Cada objeto ao seu redor parecia contar uma história, mas ele não tinha paciência para ouvi-las. Ele se sentia preso em uma vida de excessos, cercado por riquezas que não traziam alegria. O peso da solidão era esmagador, e mesmo os luxos que o dinheiro proporcionava não conseguiam preencher o vazio que o consumia. Após preparar o chá, Ricardo voltou ao lado da mãe, que agora parecia ter adormecido novamente. Ele a observou por um momento, sentindo uma pontada de dor ao perceber o quanto ela havia mudado. Dona Flora sempre fora uma mulher vibrante e cheia de energia, mas a doença a transformará em uma figura fragilizada, quase irreconhecível. Ele se perguntava se havia algo que pudesse fazer para ajudá-la, mas a impotência o deixava frustrado. Com um suspiro resignado, Ricardo decidiu sair para arejar a cabeça. Ele pegou as chaves do carro e saiu da mansão em direção à cidade, onde as luzes brilhantes e o movimento frenético pareciam um contraste gritante com a quietude opressiva de sua casa. O carro deslizou pelas ruas, e ele se perdeu em seus pensamentos, tentando afastar a tristeza que o acompanhava como uma sombra. Enquanto dirigia, seus olhos vagaram pelas calçadas, onde a vida pulsava. Pessoas passavam apressadas, mergulhadas em suas rotinas, e ele notou a diversidade que compunha aquela cidade. No entanto, foi em um semáforo que seus olhos se fixaram em uma cena que o paralisou. Uma garotinha, talvez com cerca de 8 anos, estava parada na calçada, segurando um punhado de balas. Sua roupa estava suja e maltrapilha, e seu olhar denunciava um misto de medo e tristeza. Os olhos dela, grandes e escuros, pareciam suplicar por ajuda, e Ricardo sentiu algo se agitar dentro dele. Ele hesitou por um momento, sua mente debatendo-se entre a indiferença e a compaixão. Mas a expressão da menina o prendeu.
Era como se ela estivesse tentando se comunicar com ele, pedindo socorro. O sinal mudou para verde, mas Ricardo não se moveu. Em vez disso, ele puxou o freio e decidiu que precisava saber mais sobre aquela criança. Com o coração acelerado, ele saiu do carro e caminhou até a menina. Oi, disse ele, tentando soar amigável. Por que você está aqui sozinha? A garotinha olhou para ele com desconfiança, mas a necessidade de atenção e afeto em seus olhos era inegável. Estou vendendo balas, respondeu ela, a voz tremendo, para comprar comida. Ricardo se agachou para ficar na altura dela. Você tem um lugar para ficar. Alguém que cuide de você. Ela balançou a cabeça lentamente, os olhos se enchendo de lágrimas. Não, eu não tenho ninguém. Aquelas palavras ecoaram na mente de Ricardo, fazendo seu coração apertar. Ele se lembrou de sua própria infância, de momentos em que se sentia perdido e sozinho, embora cercado por luxo. E quantas balas você precisa vender para comprar comida? Ele perguntou, sentindo uma onda de compaixão tomar conta dele. 15 reais, respondeu a menina, olhando para o chão. 15 reais. Ricardo repetiu, um nó se formando em seu estômago. E você não comeu nada hoje? Ela hesitou, antes de responder. Só um pouco de pão. Faz dias. Uma onda de empatia e indignação atravessou Ricardo. Ele sabia que poderia ajudar. Escute. Que tal se eu comprar todas as suas balas? Assim, você pode ir para casa e comer algo de verdade. Os olhos da menina brilharam, mas logo se tornaram cautelosos. Você não está brincando, está? Perguntou, seu tom tornando-se um pouco mais firme. Não, de jeito nenhum, respondeu ele, tentando transmitir sinceridade. Eu só quero ajudar. Ela hesitou mais um momento, mas então assentiu. Está bem. Se você quiser. Ricardo puxou a carteira e retirou uma nota de 50 reais, entregando-a a Stefane, que olhou para ele, incrédula. Você pode ficar com o troco. Mas quero que você vá comer algo bom, ele disse, sorrindo. E, por favor, me diga o seu nome. Stefane, sussurrou a menina, ainda sem acreditar na generosidade repentina de um estranho. Stefane, eu sou Ricardo. E eu quero ajudá-la. Que tal você vir comigo e comer algo? Eu posso te levar para casa, e você pode ficar lá por um tempo. A expressão de Stefane mudou, e algo como esperança começou a brilhar em seus olhos. Você não vai me deixar sozinha, vai? Claro que não, prometeu ele, sentindo uma conexão inexplicável se formar entre eles. Vamos juntos. Stefane hesitou, mas uma pequena chama de confiança acendeu-se dentro dela. Ela finalmente sorriu, um sorriso tímido mas genuíno, e Ricardo sentiu seu coração derreter. Ele a levou até o carro, onde a menina entrou hesitante, mas depois se acomodou no banco de trás, olhando pela janela com um misto de espanto e curiosidade. Enquanto dirigia em direção à sua mansão, Ricardo não conseguia deixar de pensar em como aquela pequena ação poderia mudar a vida de ambos. Ele se sentia como se estivesse prestes a desvendar um mistério mais profundo, algo que poderia ligar Stefane à sua própria história. E, embora não soubesse ainda, a vida de todos os envolvidos estava prestes a ser transformada para sempre. Ao chegarem à mansão, o ar fresco da noite envolvia Ricardo e Stefane como um manto acolhedor, contrastando com o tumulto emocional que ambos sentiam. Ricardo, embora preocupado com o bem-estar de sua mãe, estava ansioso para mostrar a Stefane que, apesar das aparências, sua casa era um lar. Ele abriu a porta da mansão, com um gesto gentil, convidou a menina a entrar.
Pode vir, Stephanie. Aqui você está a salvo, disse ele, tentando transmitir segurança com suas palavras. A pequena hesitou, observando os luxos que a cercavam. A imponente escada de mármore e os lustres brilhantes pareciam intimidá-la. Dona Flora, sentada na sala de estar, olhou para a nova visitante com uma expressão de desconfiança. A mulher idosa, que já tinha visto muita coisa em sua vida, não se sentia confortável com a ideia de ter uma estranha sob seu teto. Quem é essa menina? Ricardo? Perguntou Flora, com uma voz que carregava um tom de reprovação. É a Stephanie, mãe. Ela estava sozinha na rua. Achei que poderíamos ajudá-la, respondeu Ricardo, demonstrando uma determinação que desafiava a resistência da mãe. Ajuda. Olhe para o estado dela. E se ela for uma ladra? Flora estava visivelmente nervosa, e suas mãos tremiam enquanto segurava a xícara de chá que tinha à sua frente. Ela não é uma ladra, mãe. Ela só precisa de um lugar seguro e um pouco de comida. Vamos dar uma chance a ela, insistiu Ricardo, olhando nos olhos da mãe com a esperança de que ela se acalmasse. Dona Flora suspirou, mas a empatia de seu filho começou a derreter sua resistência. Está bem. Mas que fique claro que isso é temporário. Não podemos nos envolver demais. Ricardo assentiu, aliviado. Ele se virou para Stephanie, com um sorriso suave. Disse: Vamos preparar algo para você comer. O que você gosta? Eu não sei. Stephanie respondeu, hesitante. Nunca tive muito para comer. Então vamos fazer algo simples. Que tal macarrão? Ricardo sugeriu, tentando criar um ambiente acolhedor. Ele se dirigiu à cozinha. Stephanie o seguiu, ainda um pouco insegura. Enquanto Ricardo cozinhava, ele tentava puxar conversa com a menina, que observava tudo com olhos curiosos. Você tem família, Stephanie? Alguém que se preocupe com você? Ele perguntou, enquanto mexia na panela. Não, só eu. Ela respondeu, a tristeza transparecendo em sua voz. Meus pais. Eles foram embora. E você ficou sozinha? Ricardo perguntou, tentando entender a profundidade da dor da menina. Sim. Eu só queria uma casa e um pouco de comida, Stephanie murmurou, olhando para o chão. A sinceridade de suas palavras o atingiu como uma flecha. Você está em um lugar seguro agora. Vamos cuidar de você, Stephanie. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Ricardo prometeu, e Stephanie, pela primeira vez, esboçou um leve sorriso. O jantar foi uma refeição simples, mas recheada de significados. Ricardo serviu macarrão com molho de tomate e um pouco de queijo ralado. Ele fez questão de colocar uma porção generosa no prato de Stephanie, que observou a comida com um misto de surpresa e gratidão. Dona Flora, que havia se acomodado em um canto da mesa, observava a cena com um olhar atento. Ela notou como Stephanie, apesar de seu estado desolado, parecia ter uma luz interior. Quando a menina começou a comer, um brilho cintilou nos olhos de Dona Flora, algo que não se via há muito tempo. Você come muito bem, Stephanie. Nunca comeu macarrão antes? Dona Flora perguntou, a curiosidade agora superando a desconfiança. Não, senhora. É muito gostoso, Stephanie respondeu, sorrindo timidamente. Nesse momento, Flora se levantou de repente, quase derrubando a cadeira. O que? O que você disse? Sua voz estava carregada de emoção. Eu disse que é gostoso, Stephanie repetiu, confusa com a reação da mulher. Não, não é isso. O que você falou antes, sobre nunca ter comido macarrão, Flora insistiu, sua voz tremendo. Desculpe, eu não entendi. Stephanie respondeu, assustada. Ricardo, perplexo com a mudança repentina da mãe, olhou entre as duas. Mãe, o que está acontecendo? Dona Flora parecia perdida em pensamentos, seus olhos fixos em Stephanie,
como se estivesse tentando desvendar um enigma que a perseguia há décadas. Desculpe, só me lembrei de algo. Um tempo atrás, uma amiga teve uma filha. Ela se chamava Stephanie também. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Mãe, você está dizendo que Stephanie pode ser a filha dessa amiga? Não sei. Eu só me lembro da dor que senti quando ela se foi. Flora respondeu. Sua voz agora cheia de nostalgia e tristeza. Stephanie, percebendo que algo mais profundo estava acontecendo, olhou para Ricardo e Dona Flora, confusa. O que está acontecendo? Eu só queria um lugar para ficar. Ricardo, tentando entender a conexão, falou. Mãe, você se lembrou do nome da mãe de Stephanie. Pode ser importante. Eu não tenho certeza. A vida me afastou dela. Mas, Stephanie, você tem certeza de que não conhece ninguém da sua família? Flora perguntou, sua voz suavizando. Eu não conheço ninguém. Só sou eu. Stephanie respondeu, com uma tristeza que cortava o coração de todos na sala. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado de emoções não ditas. Dona Flora, com uma expressão de determinação, parecia ter tomado uma decisão. Vamos, Stephanie. Venha comigo. Surpresa. Stephanie seguiu Flora até a sala de estar, onde a mulher idosa começou a procurar algo nas prateleiras. Ricardo observou, a confusão misturando-se com a esperança em seu peito. O que estava acontecendo? A conexão que se formara entre aquelas duas era algo que ele nunca havia antecipado. Flora pegou uma caixa de fotos antigas e a abriu, passando os dedos pelas imagens amareladas. Aqui está. Essa sou eu. E aqui está a minha amiga, e a criança dela. Seus olhos brilharam com uma emoção que Ricardo não via há anos. Stephanie se aproximou, olhando as fotos com curiosidade. É você? E quem é essa menina? Ela apontou para uma criança nos braços de Dona Flora. Essa era minha amiga, e essa é sua mãe. Flora respondeu, o peso das palavras ecoando na sala. Ricardo observou a menina, que parecia estar se conectando com um pedaço de sua própria história. O que isso significava para eles? Ele queria entender, mas sabia que a verdade que estava se desenrolando era mais complexa do que poderia imaginar. Eu não sabia que você tinha uma amiga assim, mãe, ele disse, tentando absorver a avalanche de informações. Isso muda tudo. Não sei como, mas sinto que Stephanie faz parte de algo que eu deixei para trás. Algo que precisa ser consertado, Flora respondeu, com uma sinceridade que tocou o coração de Ricardo. Stephanie olhou para Flora, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e incerteza. Então, eu não sou apenas sozinha? Perguntou, quase em um sussurro. Não, querida. Agora você tem nós, Ricardo respondeu, sentindo a responsabilidade e a alegria de acolher aquela menina em suas vidas. A noite continuou, cheia de perguntas, revelações e uma nova esperança que começava a brotar entre eles. O passado de Dona Flora e o futuro de Stephanie se entrelaçavam de maneiras que ninguém poderia ter previsto. E enquanto as estrelas brilhavam lá fora, a mansão, antes silenciosa e solitária, agora pulsava com vida e possibilidades. O silêncio na mansão de Ricardo era quase palpável, quebrado apenas pelo leve som do vento que passava pelas janelas e o tic-tac do relógio na sala. Stephanie, agora sentada à mesa, observava Dona Flora com curiosidade e um pouco de medo. A mulher idosa parecia distante, como se estivesse presa em um labirinto de lembranças esquecidas. Ricardo, de pé, olhava para as duas, o coração acelerando ao perceber que algo importante estava prestes a acontecer. Você conhece alguém da nossa família, Stephanie? Ricardo perguntou, tentando entender a conexão que havia surgido entre a menina e sua mãe. Ele se aproximou, buscando nos olhos da criança uma resposta que poderia mudar tudo. Stephanie hesitou, suas pequenas mãos se entrelaçando nervosamente. O olhar dela se desviou, como se estivesse tentando escapar de uma verdade que poderia ser dolorosa. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, ela respondeu, baixando a voz. Eu conheço uma pessoa. Ela sempre me falava da mãe. As palavras da menina ecoaram na sala. Ao pronunciá-las, um tremor percorreu o corpo de Dona Flora. Seus olhos se arregalaram, e ela levou uma mão ao peito, como se estivesse tentando controlar uma onda de emoções que a subjugava. Ricardo notou a mudança na expressão da mãe, a tensão que se acumulava em seu rosto. Mãe,
Ele repetiu, um frio subindo pela espinha. Quem é essa mãe? Stephanie. Stephanie olhou para Dona Flora, que estava em silêncio, absorta em seus próprios pensamentos. O semblante da idosa estava pálido, e Ricardo percebeu que a menção daquela palavra tinha mais peso do que imaginava. A mãe da Stephanie, Flora finalmente murmurou, a voz tremendo. Ela se chamava Lúcia. Lúcia? Ricardo perguntou, confuso. Você a conheceu? Mãe? Dona Flora fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando reunir forças para enfrentar uma lembrança que preferiria manter enterrada. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de dor e pesar em seu olhar. Sim, eu conheci. Ela hesitou, respirando fundo. Lúcia foi uma amiga da minha juventude. Nós éramos muito próximas, mas... A frase ficou pendurada no ar. Ricardo não sabia o que pensar. A revelação de que Stephanie poderia estar ligada a alguém do passado da mãe o deixou inquieto. Ele olhou para a menina, que estava agora com os olhos fixos em Dona Flora, esperando ansiosamente por mais respostas. O que aconteceu com Lúcia? Ricardo questionou, a curiosidade e a preocupação se misturando em sua voz. Antes que Dona Flora pudesse responder, um súbito desmaio a tomou. Ela caiu da cadeira, e um grito de desespero escapou dos lábios de Stephanie. Ricardo correu para sua mãe, seus instintos de proteção ativados, enquanto a menina se encolhia em um canto, assustada. Mãe! Ele chamou, agachando-se ao lado dela. Seu coração batia descompassado, e suas mãos tremiam enquanto ele tentava verificar se ela estava bem. Depois de alguns momentos que pareceram uma eternidade, Dona Flora começou a recuperar a consciência, piscando os olhos e olhando para o teto, confusa. Ricardo a segurou firme, aliviado ao vê-la acordar. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação. Eu só me lembrei de algo. Flora respondeu, ainda atordoada. Stephanie. Ela pode ser minha neta. As palavras caíram como uma bomba no ambiente. Ricardo a olhou, atônito, incapaz de processar o que acabará de ouvir. O que você quer dizer, mãe? Como isso é possível? Ele questionou, a incredulidade tingindo sua voz. Dona Flora se sentou lentamente, apoiando-se na mesa. Ela olhou para Stephanie, que agora estava mais calma, mas ainda com uma expressão de confusão. Lúcia. Ela teve uma filha. Uma filha que foi deixada para trás. Flora explicou, a voz trêmula. Eu nunca soube o que aconteceu com elas. Eu pensei que Lúcia e a criança tinham desaparecido. Ricardo sentia sua cabeça girar. A ideia de que Stephanie poderia ser sua sobrinha, a neta de Flora, parecia absurda. Mas ao mesmo tempo, tudo fazia sentido. A conexão inexplicável entre as duas, a forma como Dona Flora parecia reviver ao ver Stephanie. Tudo isso se encaixava. Mãe, como você pode ter certeza? Ele perguntou, sua lógica lutando contra a emoção avassaladora. Eu só sei o que meu coração me diz. Respondeu Flora, os olhos marejados. Lúcia sempre sonhou em ter uma vida melhor para a filha. Ao longo dos anos, eu não a vi, mas sempre esperei que ela estivesse bem. Stephanie, que estava escutando atentamente, finalmente se pronunciou. Minha mãe falava de uma avó. Ela dizia que tinha uma avó que a amava. É você. As palavras da menina atingiram Dona Flora como um raio. Ela se inclinou para a frente, e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ricardo percebeu o quão profundamente aquela revelação a afetava. Sim, querida, sou eu. Flora respondeu, com a voz embargada. Eu sou sua avó. Stephanie olhou para Flora, um brilho de esperança e confusão em seus olhos. Ricardo, ainda atordoado, começou a entender a magnitude daquela situação. Ele tinha uma responsabilidade agora, não apenas com sua mãe, mas também com a menina que, de forma inesperada, se tornará parte de sua vida. Precisamos descobrir mais sobre a história de Stephanie. Ele disse, decidido. Não podemos deixar isso assim. Você quer dizer, investigar? Dona Flora perguntou, sua voz cheia de expectativa. Sim, mãe.
Precisamos entender o que aconteceu com Lúcia e como Stephanie chegou até nós. Isso pode mudar tudo. Stephanie olhou para os dois, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que, de alguma forma, estava prestes a encontrar um lar, uma família que sempre sonhou. E Ricardo, que antes se sentia preso em um mundo de solidão e riqueza, agora via uma nova vida se desenrolar diante dele, cheia de promessas e desafios. O mistério do passado estava apenas começando a se revelar, e ele estava determinado a desvendá-lo. Ricardo sentou-se em sua luxuosa escrivaninha, os dedos apoiados na mesa, enquanto sua mente corria em direções caóticas. Ele havia descoberto que Stephanie, a menina que ele havia acolhido, poderia ser sua sobrinha. A realidade o atingira como uma onda, e a culpa que o acompanhava por sua vida de privilégios agora se tornará um peso insuportável. Ele olhou pela janela, observando a cidade, as luzes piscando como estrelas distantes. O que ele fazia com sua vida, enquanto tantas crianças como Stephanie lutavam para sobreviver? Ricardo. Dona Flora entrou no escritório, a voz fraca, mas firme. O que você está pensando? Seu olhar estava mais claro, como se o contato com Stephanie tivesse a despertado de um longo sono. Eu estou pensando na vida de Stephanie, de sua mãe, respondeu Ricardo, tentando organizar suas ideias. Ela foi uma vítima desse sistema cruel. Eu não posso simplesmente deixá-la assim, sem fazer nada. Dona Flora hesitou, cefanelizando o filho. Você se sente culpado por ter tanto, não é? Ela se aproximou, sentando-se na cadeira oposta. Você não deve se sentir assim, querido. Você trabalhou duro para conquistar o que tem. Mas o que é isso, mãe? Ricardo gesticulou, a indignação transparecendo em sua voz. Olhe para Stephanie. Ela não tem nada. A vida dela foi marcada por dor e abandono. Não posso mais ignorar isso. Flora respirou fundo, lembrando-se de sua própria juventude, das oportunidades que perdeu e dos sonhos que nunca se concretizaram. O que você pretende fazer? Perguntou. A curiosidade e a esperança misturadas em suas palavras. Eu quero ajudar, Ricardo afirmou, a determinação crescendo dentro dele. Estou pensando em um abrigo, algo que possa dar a crianças como Stephanie uma chance. Um lugar onde elas possam se sentir seguras, onde possam sonhar novamente. Os olhos de Dona Flora brilharam com uma luz que não via há muito tempo. Isso é maravilhoso, meu filho. Sempre sonhei em ajudar os necessitados, mas a vida me aprisionou em minhas limitações. Se você realmente quer fazer isso, eu quero ajudar também. Ricardo ficou surpreso. Você quer se envolver, mãe? Após tudo que passamos. Sim, Flora respondeu, com um sorriso que iluminou seu rosto. A vida não pode ser apenas sobre nós. Precisamos fazer a diferença, não só para Stephanie, mas para tantas outras que precisam de nós. Diante daquela nova perspectiva, Ricardo sentiu que uma nova energia surgia entre eles. Ele se levantou, determinado. Então vamos começar agora. Precisamos planejar, ver o que é necessário para abrir esse abrigo. Não podemos perder tempo. Sim, vamos, Flora concordou, já começando a se levantar da cadeira. Podemos pesquisar sobre organizações que já fazem esse trabalho. Podemos aprender com elas. Boa ideia. Ricardo sorriu, sentindo-se mais leve. Ele pegou seu laptop e começou a buscar informações sobre abrigos e instituições que ajudavam crianças em situação de vulnerabilidade. Olha isso, mãe.
Há uma organização na cidade que trabalha com crianças em situação de rua. Podemos entrar em contato com eles. Flora se inclinou para ver a tela. Isso parece promissor. Também podemos procurar voluntários, pessoas que queiram ajudar. Ricardo assentiu, o entusiasmo crescendo. E temos que pensar em como financiar isso. Podemos fazer eventos, arrecadar doações. Não podemos depender apenas do que temos. Precisamos envolver a comunidade. Os dois começaram a elaborar um plano, discutindo cada detalhe com fervor. A ideia de um abrigo parecia algo palpável agora, uma possibilidade real que poderia mudar vidas, inclusive a deles. Flora se lembrou de um antigo amigo que havia trabalhado em projetos sociais e decidiu que era hora de contatá-lo. Posso ligar para o Paulo? Flora sugeriu, a voz carregada de nostalgia. Ele sempre teve boas ideias e pode nos ajudar a estruturar tudo isso. Ricardo sorriu, admirando a determinação da mãe. Ótima ideia. Vamos fazer isso. Enquanto Flora buscava o número de Paulo, Ricardo sentiu uma onda de esperança invadir seu coração. Ele nunca imaginara que sua vida poderia tomar um rumo tão significativo. A ideia de se conectar com a comunidade, de fazer algo maior do que ele mesmo, era revigorante. Naquela mesma noite, depois de algumas horas de intensa troca de ideias, Ricardo finalmente se deitou. Ele olhou para o teto, pensando em Stephanie. Como ela reagiria ao saber que poderia ter um lar? Que poderia ser parte de algo maior? No dia seguinte, Ricardo acordou mais cedo, a energia palpável em seu corpo. Ele preparou um café da manhã simples, mas nutritivo, e ao servir a Dona Flora, perguntou: Você se sente bem hoje, mão? Melhor do que nunca, Flora respondeu, com um brilho nos olhos. Sinto que encontrei um propósito, novamente. Ricardo sorriu e sentou-se à mesa com ela. Estamos prestes a fazer algo incrível. Vamos mudar vidas, e isso nos mudará também. Depois do café, eles se dirigiram até a sala onde Stephanie estava, ainda dormindo em um dos sofás. A imagem da menina, tranquila e inocente, fez o coração de Ricardo se apertar. Ele se lembrou de como a vida dela tinha sido marcada por dificuldades, e agora tinha a chance de mudar essa trajetória. Vamos acordá-la, sugeriu Flora suavemente. Sim, respondeu Ricardo, inclinando-se para tocar o braço de Stephanie. Stephanie, querida, é hora de acordar. A menina abriu os olhos lentamente, confusa a princípio, mas logo um sorriso iluminou seu rosto ao ver Ricardo e Dona Flora. Bom dia, Stephanie. Flora exclamou, sua voz suave. Como você está se sentindo? Bom dia, Stephanie respondeu, ainda sonolenta, mas a alegria em seu olhar era evidente. Estou bem. Temos algo importante para te contar, Ricardo disse, tomando a mão da menina nas suas. Queremos te ajudar, Stephanie. Estamos planejando abrir um abrigo para crianças como você. Um lugar onde você pode se sentir segura e feliz. Os olhos de Stephanie se arregalaram, e a expressão em seu rosto mudou de confusão para esperança. Um abrigo. Para mim. Sim, para você e outras crianças que precisam, Flora confirmou, a emoção transparecendo em sua voz. Você será uma parte fundamental disso, Stephanie. Queremos que você nos ajude a construir esse lugar. A menina olhou de um para o outro, a incredulidade misturada com alegria. Eu posso ajudar. Claro que pode. Ricardo exclamou, sua voz cheia de entusiasmo. Você tem ideias incríveis, e queremos ouvir tudo o que você pensa. Este abrigo será um espaço onde todos poderão sonhar e crescer. Stephanie começou a sorrir, a magia da possibilidade envolvendo-a. Isso é maravilhoso. Eu nunca pensei que poderia ter um lugar assim. Dona Flora se inclinou, abraçando Stephanie com ternura. Você merece toda a felicidade do mundo, minha querida. E estamos aqui para garantir que você tenha isso. Enquanto os três compartilhavam aquele momento, Ricardo percebeu que a vida estava finalmente se moldando em algo belo e significativo. O peso de suas preocupações começou a se dissipar, e a ideia de um futuro melhor se tornava cada vez mais Flora. Assim, com os corações cheios de esperança e determinação, eles começaram a traçar os primeiros passos para um novo caminho. Um caminho que prometia não apenas transformar suas vidas, mas também as de muitas outras crianças que, como Stephanie, esperavam por uma chance. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, quando Ricardo e Dona Flora se sentaram à mesa,
com Stephanie entre eles. A atmosfera do jantar era diferente daquela que costumava reinar na mansão. A presença da menina, com seu sorriso tímido e olhos curiosos, trouxe um ar de esperança que há muito tempo não existia na casa. Enquanto Dona Flora observava Stephanie comer, a emoção era palpável. A comida está boa, Dona Flora, disse Stephanie, olhando para a idosa com um brilho admirado. Flora sorriu, um gesto que parecia distante, mas que se tornava mais frequente desde a chegada da menina. Fico feliz que goste, minha querida, respondeu Flora, a voz suave, quase um sussurro. Eu costumava cozinhar com muito carinho para o Ricardo quando ele era pequeno. Espero que você tenha um apetite tão bom quanto o dele. Ricardo, que estava em silêncio, observava a cena com um misto de alegria e perplexidade. Ele nunca havia visto sua mãe tão viva, tão presente. A conexão entre elas parecia se aprofundar a cada garfada que Stephanie dava. O silêncio da casa, antes só quebrado pelo som do relógio na parede, agora era preenchido por risadas e pequenas conversas. Você gosta de estudar, Stephanie? Ricardo perguntou, quebrando o silêncio. Sim, mas não tenho muito tempo, respondeu a menina, com um olhar triste. Eu passo o dia vendendo balas para ajudar a mamãe. Ricardo franziu a testa. E onde está sua mãe agora? Stephanie hesitou, os olhos se desviando. Ela não está bem. Às vezes, eu não sei onde ela está. O coração de Ricardo apertou. Ele pensou em todas as crianças como Stephanie, que lutavam diariamente por uma vida melhor. Você quer ir à escola? Posso ajudar com isso? Ofereceu ele, sentindo a necessidade de fazer algo ao ouvir a história da menina. Você faria isso por mim? Stephanie perguntou, a esperança iluminando seu rosto. Claro, Ricardo respondeu. Vamos ver como podemos fazer isso juntos. Após o jantar, Stephanie ajudou Flora a limpar a mesa, enquanto Ricardo observava, sentindo um calor no peito, uma sensação de que algo estava mudando na dinâmica de sua família. Era como se a presença de Stephanie tivesse aberto uma porta para uma nova vida. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma energia renovada. Ele decidiu que não iria apenas ajudar Stephanie, mas também Dona Flora. Ele queria que ambas tivessem um futuro melhor. Enquanto tomava café da manhã, ele teve uma ideia. Mãe, e se começássemos um projeto comunitário? Um lugar onde crianças como Stephanie pudessem ter abrigo, educação e carinho. Um espaço onde pudéssemos cuidar delas e dar uma nova chance a quem precisa, propôs Ricardo. Dona Flora, que estava tomando seu café lentamente, levantou a cabeça, surpresa com a sugestão. Você realmente quer fazer isso, filho? É um grande compromisso. Sim, mãe. Eu sinto que é a coisa certa a fazer. Além disso, Stephanie se tornaria uma parte importante desse projeto. Podemos ajudar muitas crianças, respondeu Ricardo, com fervor em sua voz. Stephanie, que estava com um pedaço de pão na mão, olhou para eles com curiosidade. O que vocês estão falando? Estamos pensando em criar um abrigo para crianças como você, um lugar onde você possa estudar e brincar, e onde outras crianças possam ter uma vida melhor, disse Ricardo, sorrindo para a menina. Os olhos de Stephanie brilharam. Sério, isso seria incrível. Flora, tocada pela empolgação da menina e pela determinação do filho, assentiu lentamente. Acho que podemos fazer isso, Ricardo. Eu sempre quis ajudar, mas não sabia como. Agora, com a Stephanie aqui, sinto que temos a motivação necessária. A ideia começou a tomar forma na mente de Ricardo. Ele se lembrou de sua avó, uma mulher que sempre ajudou os necessitados, e pensou que essa poderia ser uma forma de honrar seu legado. Podemos fazer isso juntas. Vamos planejar uma reunião com a comunidade e ver quem mais pode se juntar a nós. Os dias seguintes foram intensos. Ricardo e Flora se dedicaram a planejar o projeto, e Stephanie se tornou uma parte ativa desse processo. A menina, com sua inocência e entusiasmo, inspirava todos ao seu redor. Elas passaram tardes inteiras discutindo ideias,
fazendo listas e sonhando com o que o abrigo poderia se tornar. Foi em uma dessas reuniões que algo inesperado aconteceu. Enquanto Flora falava sobre o projeto, uma figura familiar surgiu na porta da mansão. Era Jorge, um antigo conhecido dela, um homem que havia deixado marcas profundas em sua vida. Flora, ele disse, com um tom de voz que misturava surpresa e hesitação. É bom ver você novamente. Dona Flora ficou paralisada. A expressão de espanto a dominou. O que você está fazendo aqui, Jorge? Sua voz era firme, mas havia um tremor sutil. Eu vim para falar com você. Precisamos conversar. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Jorge começou, tentando se aproximar. Sentir muito não muda o passado. Flora interrompeu. A raiva e a dor emergindo em cada palavra. Você me deixou sozinha quando eu mais precisei. Você não tem o direito de aparecer agora. Ricardo, que observava a cena com crescente indignação, não conseguiu ficar em silêncio. Você não pode simplesmente voltar e achar que tudo pode ser consertado, Jorge. Você não sabe o quanto sua ausência machucou minha mãe e sua amiga. Jorge olhou para Ricardo, surpreso. Eu sei que errei, mas eu quero me redimir. Eu quero ajudar. Ajuda. Você acha que pode aparecer e tudo ficará bem. O que você fez teve consequências, e agora é hora de encarar isso, Ricardo disse, a voz alta e firme, a raiva em seu coração. Eu não sabia que Flora estava grávida. Eu pensei que era o melhor a fazer. Jorge tentou justificar, mas as palavras saíam como um sussurro impotente. Melhor para quem? Para você. Para nós. Você foi um fantasma. Flora gritou, a dor transbordando em sua voz. Eu perdi a minha melhor amiga por causa de suas decisões. E agora você vem aqui. Querendo o quê? Perdão. Você não tem esse direito. Ricardo pôs a mão no ombro da mãe, tentando acalmá-la, mas sua própria raiva fervia à flor da pele. Você precisa entender, Jorge, que suas ações impactaram não apenas a vida da minha mãe, mas também a de Stephanie. Você não pode simplesmente voltar e esperar que isso se resolva. Jorge, percebendo a gravidade da situação, baixou a cabeça. Eu só queria que você soubesse que estou arrependido. E que quero ajudar. Mesmo que isso não mude o passado. Ajude quem? Você não pode mudar o que aconteceu. A vida da Stephanie foi destruída por causa de suas escolhas, Ricardo respondeu, a indignação transbordando em cada sílaba. Flora, agora em lágrimas, olhou para Jorge com um misto de dor e rancor. Você não pode simplesmente aparecer e achar que tudo ficará bem. O que você fez não pode ser consertado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Jorge, percebendo que sua presença era indesejada, deu um passo para trás. Sinto muito. Eu só queria que você soubesse que estou aqui, se precisar de mim. Precisar de você? Nunca, Flora disse, a voz firme em sua negativa. Você não é bem-vindo aqui. Com isso, Jorge se virou e saiu, deixando a tensão no ar. Dona Flora caiu em um silêncio profundo, enquanto Ricardo, ainda com o coração acelerado, se sentou ao lado dela. Mãe, você está bem? Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Não sei, filho. Eu realmente não sei. A conexão que havia se estabelecido entre eles nas últimas 100 Stephanies parecia abalada pela presença de Jorge. Mas, ao mesmo tempo, Ricardo sabia que era hora de seguir em frente, de construir algo novo, algo que honrasse as memórias e os sonhos que sua mãe e Stephanie tinham. E, acima de tudo, era hora de curar. Vamos nos concentrar no nosso projeto, mãe. Temos muito a fazer e muitas vidas para tocar. Não podemos deixar que o passado nos impeça de fazer o que é certo, disse Ricardo, tentando resgatar a determinação que havia encontrado ao lado de Stephanie Flora. Ela assentiu lentamente, enxugando as lágrimas.
Você está certo, Ricardo. Vamos seguir em frente. Para Stephanie. Para todas as crianças que precisam de nós. E, com isso, ambos se levantaram, prontos para enfrentar o que estava por vir, sabendo que a jornada estava apenas começando. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um rosa suave, quando Flora decidiu que era hora de falar. Ela estava sentada à mesa da cozinha, observando Stephanie brincar com alguns brinquedos que Ricardo havia comprado para ela. A menina parecia tão feliz, tão despreocupada, que Flora sentia um conflito interno. A felicidade inocente da criança contrastava com as sombras do seu passado, que ainda a assombravam. Ricardo, enquanto preparavam um lanche, percebia a tensão no ar e parou para escutar a mãe. Ricardo, Flora começou, sua voz trêmula. Eu preciso te contar algo sobre aquele homem que apareceu aqui. Ricardo parou. A faca que usava para cortar o pão hesitou no ar. Ele se virou para encarar a mãe, sentindo seu coração acelerar. O que você quer dizer, mãe? Ele não é apenas um velho conhecido meu. Ele foi responsável pela morte da minha amiga, a mãe de Stephanie. As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam o peso de uma revelação devastadora. Stephanie, que estava entretida em seu mundo de brincadeiras, levantou a cabeça, confusa. Você está dizendo que ele causou tudo isso? Ricardo perguntou, os olhos arregalados, tentando processar a informação. Ele sentou-se à mesa, a expressão se tornando grave. Mãe, como você tem certeza disso? Eu sempre soube, mas nunca tive coragem de confrontá-lo, Flora respondeu, as mãos tremendo levemente. Ele a abandonou quando ela mais precisava, e depois a deixou morrer sozinha. E agora, ele está aqui, como se nada tivesse acontecido. Stephanie olhou para Flora, seus olhos grandes e inocentes, sem compreender completamente a gravidade da situação. Dona Flora, quem é esse homem? Perguntou ela, com a voz doce e curiosa. É uma pessoa que fez coisas muito ruins, Stephanie. E ele precisa ser responsabilizado, Flora respondeu, sua voz se fortalecendo a cada palavra. Ela olhou para Ricardo, que estava em profundo pensamento. Ricardo, devemos levar isso à polícia. Não podemos deixá-lo impune. Não só por você e por mim, mas principalmente por Stephanie. Ricardo respirou fundo, lutando contra a raiva que começava a borbulhar. Você está certa, mãe. Não podemos deixar que isso passe em branco. Ele precisa enfrentar as consequências das suas ações. A determinação em sua voz era Flora. Ele se levantou, pegou o telefone e ligou para a polícia. Flora observou, seu coração disparando de nervosismo, mas também de esperança. Quando a polícia chegou, a atmosfera na casa estava carregada. Flora, agora mais firme, explicou a situação. Ricardo ficou ao seu lado, segurando a mão da mãe, oferecendo apoio. Stephanie, sentada no sofá, observava tudo com uma expressão de confusão e medo. A polícia fez suas perguntas, e Flora, com uma clareza que não mostrava há anos, não hesitou em relatar tudo o que sabia. Esse homem não pode continuar por aí, livre para fazer mais mal. Ela disse, sua voz firme. Ele destruiu a vida da minha amiga e agora está afetando a vida da minha neta. Ele precisa ser preso. Após algumas horas de interrogatório, a polícia finalmente levou o homem. Ele saiu da casa algemado, com uma expressão de incredulidade e raiva. Ricardo e Flora se entreolharam, um misto de alívio e tristeza invadindo suas almas. O peso do passado começava a se dissipar, mas ainda havia um longo caminho pela frente. No dia seguinte, a notícia da prisão se espalhou pela comunidade. Os vizinhos, que antes olhavam para Flora e Ricardo com desconfiança,
agora os cumprimentavam com sorrisos e palavras de apoio. A transformação estava em andamento, e a mudança em sua vida estava começando a refletir no ambiente ao seu redor. Olha, mãe, as pessoas estão se unindo a nós, Ricardo comentou, enquanto observavam as reações dos vizinhos. Talvez isso seja um sinal de que estamos no caminho certo. Sim, meu filho, Flora respondeu, com um brilho nos olhos. Isso é apenas o começo. Precisamos fazer mais. Precisamos ajudar outras crianças como Stephanie. Ricardo sorriu. Então, vamos fazer isso. Vamos construir o abrigo. Vamos dar um lar para aquelas que não têm. Os dois começaram a planejar o abrigo, e Stephanie, agora mais confiante, se juntou a eles, ajudando a desenhar o que gostaria de ver em seu novo lar. As risadas e os sonhos começaram a preencher a casa, onde antes só havia tristeza. O dia da inauguração finalmente chegou. Ricardo havia trabalhado incansavelmente para transformar o espaço em um acolhedor abrigo, onde crianças como Stephanie pudessem encontrar amor e esperança. Flora estava radiante ao seu lado, as marcas da dor do passado começando a desvanecer. Está tudo tão lindo, Ricardo. Flora exclamou, com lágrimas de felicidade nos olhos. Estou tão orgulhosa de você. Não sou só eu, mãe. Isso é nosso, ele respondeu, envolvendo-a em um abraço carinhoso. É para você, para Stephanie, para todas as crianças que precisam de um lar. Stephanie, com um vestido novo e um sorriso brilhante, correu até eles. Olha, eu desenhei um mural para o abrigo. Ela puxou Ricardo pela mão, levando-o até a parede onde suas cores vibrantes se destacavam. Era uma representação de uma família feliz, cheia de amor e alegria. É perfeito, Stephanie. Ricardo disse, admirando o trabalho da menina. Isso vai ser um símbolo do que estamos construindo aqui. A inauguração foi um sucesso. Amigos, vizinhos e até estranhos se uniram para celebrar a nova fase de suas vidas. Havia música, risadas e uma sensação palpável de esperança no ar. Ricardo olhava para a cena, seu coração transbordando de gratidão. Ele havia encontrado um propósito, e o amor que sentia por sua mãe e por Stephanie o guiava. No final do dia, enquanto observava as crianças brincando e Flora conversando com os novos voluntários, Ricardo sentiu que finalmente havia encontrado a sua verdadeira riqueza. Não eram os bens materiais, mas o amor, a família e a comunidade que construíam um futuro melhor para todos. Vamos fazer isso juntos, mãe, ele disse, virando-se para Flora. Vamos garantir que o abrigo seja um lugar onde todas as crianças possam sonhar e serem amadas. Flora sorriu, seus olhos brilhando com orgulho e amor. Sim, meu filho, juntos. Finalmente, juntos. E assim, com a esperança renovada, eles começaram a escrever um novo capítulo em suas vidas, um capítulo repleto de amor, superação e a força inquebrantável da família.